Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai fazer as questões de Direito Constitucional da prova de Auditor Fiscal de Tributos de 2012, que foi pela Fundação Dom Sintra. Vamos então para as questões. Começa na questão 26 e vai até a 35. São 10 questões no total. Primeira questão, 26. A Constituição Federal reconhece a educação como direito de todos e dever do Estado. Pela falta de publicação de ato administrativo do Ministro da Educação, as matrículas dos alunos da Rede Federal de Ensino deixaram de ser realizadas no período letivo específico e, consequentemente, o calendário das aulas acaba comprometido, havendo o risco de não serem ministradas aulas na rede naquele semestre. Diante disso, a Câmara dos Deputados, em reunião, discute o tema e decide tomar a seguinte medida constitucionalmente adequada. Letra A. Impetrar mandato de segurança coletivo em nome da Associação de Pais e Alunos. Letra B. Propor, através da mesa da Câmara, ação de inconstitucionalidade por omissão. Letra C. Impetrar habeas corpus em nome da Associação de Pais e Alunos. Letra D. Ajuizar ação civil pública em nome dos deputados federais. E letra E. Ajuizar ação popular em nome dos deputados federais. Bom, vamos começar eliminando as mais fáceis de eliminar. Aqui na letra C, ele está sugerindo um habeas corpus. Habeas corpus é para garantir liberdade. E a questão não está falando de privação de liberdade. Não tem ninguém preso aqui ainda. Então, habeas corpus não faz sentido. A gente não precisa de um remédio para garantir liberdade se não tem ninguém privado de liberdade. Então, a letra C já está fora. Letra A. Impetrar mandado de segurança coletivo em nome da Associação de Pais e Alunos. Não faz sentido a Câmara entrar com algum tipo de remédio ou de ação em nome de outra pessoa, em nome de uma associação. Então a letra A já fica errada por causa disso. Se a Câmara vai representar alguma coisa, que seja em nome da própria Câmara. Vamos ver aqui, letra D e letra E. A gente tem a Câmara representando a própria Câmara, né, os deputados da Câmara, está aqui. E a letra B não fala de representar os deputados. Então a gente já viu que a letra C não tem como e nem a letra A. A gente tem que prestar muita atenção no enunciado, porque é ele que vai te dizer como responder a questão corretamente. E a questão, para ser boa, ela tem que ter um enunciado tão claro, tão livre de erros, que para ser assim, ele acaba te dando dica de qual que é a resposta certa. E às vezes, mesmo você não tendo conhecimento profundo do constitucional, só de interpretar direito o enunciado, você já consegue eliminar várias opções ou até conseguir marcar a certa. Então aqui, ó, vou tentar selecionar aqui o que eu considero importante nesse enunciado. Olha, primeiro ele fala, primeira frase, tudo importante, né? A Constituição reconhece a educação como direito. Aí aqui, ó, falta de publicação e deixam de ser realizados. Isso daqui implica numa omissão da administração pública. E só por isso, só pela omissão que a gente consegue ver no texto, a gente já consegue marcar a alternativa B como a correta. Por quê? O que está acontecendo ali é uma omissão da administração pública. Então, o que cabe à Câmara fazer? Propor uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por quê? Porque está deixando de ser feita uma coisa que a Constituição reconhece como direito. Então, é inconstitucional. E por omissão, porque isso está deixando de ser feito, é uma omissão. Então, a correta já é a letra B. A gente já tem o gabarito da questão, que é a letra B. Agora, por que não pode ser nem a D, nem a E? A D fala ajuizar ação civil pública e a E fala ajuizar ação popular. Olha só, no artigo 129 da Constituição, ele fala que são funções do Ministério Público. Aí lá no inciso 3º, promover inquérito civil e ação pública.
Então, a ação civil pública, ela compete ao Ministério Público e não à Câmara de Deputados. Só com base nisso a gente já consegue eliminar a letra D, porque a ação civil pública é coisa do Ministério Público fazer e não da Câmara de Deputados. Então ali a gente já tira que letra D não pode. Quem faz ação civil pública é o Ministério Público. E a última fala de ação popular. A gente vai de novo na Constituição para ver o que ela fala de ação popular. 73, do artigo 5º. Ele fala que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular. Se qualquer cidadão pode propor uma ação popular, por que a Câmara vai trabalhar com ação popular? Não faz sentido, né? A Câmara deve ter outros meios mais abrangentes do que uma ação popular, que qualquer pessoa pode fazer. Então, não é nem letra D, nem E. Então, mais uma vez, né? Nosso gabarito da questão 26, letra B. Que pode ser feito é a proposição, através da mesa da Câmara, de uma ação de inconstitucionalidade por omissão, para tentar resolver esse problema. Vamos para a próxima questão. Questão 27. A liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade tem os seguintes efeitos. Aí as opções, né, A, B, C, D e E, algumas palavras em latim, dá para entender, né? Interpartes, erga omnes quer dizer que se aplica a todos. Ex nunc, ex tunc, eu aconselho vocês colocarem uma busca no Google, que eles têm uns exemplos mais visuais para entender o que é ex nunc, o que é ex tunc. E vinculante e não vinculante. Bom, para resolver esse, eu deixei preparado aqui. Esse print foi tirado da Lei 9.868, vou deixar escrito aqui. Lei 9.868, de 99, e no artigo 11, parágrafo 1º, que tem a nossa resposta. Aqui no artigo 11, parágrafo 1º. A medida cautelar dotada de eficácia contra todos, primeiro ele começa lá em cima, né? Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, então, no Supremo Federal. E a medida cautelar ela é dotada de eficácia contra todos e será concedida com efeito ex tunc, salvo se o tribunal entender que deve conceder eficácia retroativa. Então, o ex nunc ele não é retroativo, o ex tunc é retroativo. Então, aqui, eficácia contra todos, tá pequenininho aqui, ó, mas vai dar para ver. Se não der para ver, baixa essa lei aqui, é só buscar no Google. Lei 9.868, de 99, no artigo 11, parágrafo 1º, vai estar falando que a medida cautelar dotada de eficácia contra todos será com efeito ex nunc. Vamos voltar para a nossa questão, que vale contra todos é erga omnes. Ex nunc está aqui. E a liminar do Supremo Federal, ela é vinculante. O que quer dizer que é vinculante? Ela vincula todo mundo. Todo mundo fica obrigado a obedecer ou passa a considerar como regra o que o Supremo Tribunal Federal decide. São poucos as exceções. Então, o gabarito da questão 27 é letra C. Liminar concedido pelo Supremo Tribunal Federal tem os seguintes efeitos. Erga omnes, ex nunc, vinculante. Erga omnes, que ela vale para todos. Ex nunc, ela não vai retroagir, é daqui para frente. E vinculante, que vincula todos. Vamos então para a próxima. Questão 28. Não tem legitimidade para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental a seguinte parte. Letra A, Conselho Federal da OAB. Letra B, Procurador-Geral da República. Letra C, Conselho Nacional de Justiça. Letra D, Confederação Sindical Nacional. E letra E, Mesa da Câmara dos Deputados. Essa prova da Dom Sintra não estava fácil, não. E para responder essa questão, a gente precisa de um conhecimento mais aprofundado e de alguns passos.
Não é tão simples igual uma prova de nível médio, por exemplo. Olha só. Primeiro a gente tem que descobrir quem tem legitimidade para propor, para depois a gente conseguir eliminar aqui quem não tem a legitimidade. Para descobrir isso já não é muito simples. Primeiro a gente tem que ir na lei. Fora da Constituição, a gente tem que ir na Lei 9.882 de 99. Essa lei, ela dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é o assunto que a gente está querendo, nos termos do artigo 102 da Constituição. Aqui fala no artigo 2º, podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. No inciso 1º, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Aí tem esse primeiro passo. Quem pode? Pode quem tem direito também de propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí agora a gente vai na Constituição para ver a lista de quem tem direito de propor essa ação. Eles têm direito de propor essa ação, vão ter direito também de propor a arguição que a gente está querendo na nossa questão. E aí isso vai estar aqui no artigo 103. Ó. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia ou Câmara do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados, partido político com representação no Congresso e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Se eles podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, pela lei que a gente viu antes, eles também têm legitimidade para propor a arguição de preceito fundamental. Então a gente vai comparar lá na lista da Constituição com a nossa questão. E aí já dá para ver que não era uma questão fácil, né? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados está lá no número 7. Então a letra A está eliminada. Eles podem, a gente quer o que não pode. O Procurador-Geral da República está lá no número 6. Então não serve como resposta para a gente. Confederação Sindical Nacional é o último ali, ó, número 9. Então já foi eliminado aqui da nossa resposta. Mesa da Câmara está lá no número 3. Então o que sobra, letra C, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não tem legitimidade para propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma questão difícil, né? Tinha que saber muita coisa para poder resolver ela. Vamos passar para a próxima. Questão 29. O Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar originariamente o habeas corpus quando o ato de coação emana de decisão colegiada do seguinte órgão jurisdicional. Bom, a resposta do 29 está na Constituição. É mais simples, né? Só a Constituição já vai bastar. E aí no artigo 105 da Constituição, ele fala o que compete ao Superior Tribunal de Justiça. Lá na letra C, ele vai falar de habeas corpus. Então, artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente. E aí lá na letra C, habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A. E aí na linha A, a gente volta aqui para cima, tem governador do Estado do Distrito Federal, desembargador dos tribunais, membros do Tribunal de Contas, Tribunal Regional Federal, mas a nossa resposta vai estar bem aqui no começo, quando ele fala de desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. No nosso caso, do Estado de Minas Gerais. Então vai ser desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Que vai dar para a gente a resposta, o nosso gabarito na letra E, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, gabarito, letra E. Vamos para a próxima, questão 30. Questão 30 fala assim: a falta de norma regulamentadora
por leis complementares sobre o sistema financeiro nacional para dispor, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram, pode exigir a propositura de: letra A, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Letra B, mandado de segurança por omissão. Letra C, mandado de segurança coletivo. Letra D, mandado de injunção. E letra E, habeas data. Para a gente ver a resposta da questão 30, a gente vai ter que ir no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Então vamos voltar lá na Constituição. Artigo 30, inciso 71. Conceder-se-á mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É esse inciso que vai justificar nossa resposta. Mandado de injunção sempre que não tenha norma regulamentadora para tornar viável direito, liberdade, exercício da soberania, cidadania, nacionalidade. Vamos voltar lá na questão. Então, a nossa resposta aqui, baseado lá no artigo 5º, inciso 71, nossa resposta é a letra D, mandado de injunção. Tem outras leis que ajudam a enriquecer essa resposta, mas aí sai da Constituição, vai ficando um pouco mais complicado. Igual eu falei antes, essa prova para fiscal da Prefeitura de 2012, eu achei ela bem difícil, a prova de constitucional. Não é para quem leu a Constituição uma vez só, não. Tem que ter um conhecimento maior da Constituição e do direito constitucional, não só da Constituição. Vamos para a próxima, questão 31. A questão 31, a meu ver, foi a única questão fácil da prova. A comprovação de legitimidade para ajuizamento da ação popular exige de seu autor a apresentação de: letra A, título de eleitor; letra B, regularidade fiscal; letra C, direito líquido e certo; letra D, representação estatutária; e letra E, autorização em assembleia da classe. Aí eu lembrei de uma questão que a gente fez, eu acho que foi ou para o TJM ou para o CRP, que foram os dois projetos anteriores do canal, né? E teve uma questão que falava exatamente desse assunto, não com essas mesmas palavras, mas falava que para você ajuizar uma ação popular, a única necessidade, o único requisito é você comprovar que é cidadão. E para comprovar que você é cidadão, qual que é a melhor alternativa aqui nessa questão? Seria a alternativa A, título de eleitor, que comprova, além de você ser um cidadão, fala que você tem gozo dos seus direitos políticos, pode eleger e ser elegido, a princípio, né? Então, o melhor documento aqui para provar que você é um cidadão, que é a única coisa que precisa para você ajuizar uma ação popular, é o título de eleitor. Vou olhar na Constituição, né, para comprovar que a gente não está falando bobagem. Vai estar no artigo 5º, inciso 73. E aqui no inciso 73 fala: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Não vou ler o resto, mas é bom ler, né, para gravar. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Ou seja, o cidadão pode propor ação popular e ele não precisa pagar os custos judiciais. Ou, caso ele perca a ação, ele não precisa pagar, salvo se comprovada má-fé. Então, vamos voltar. A gente já tem a resposta da 31, é o título de eleitor. Vamos para a próxima, 32.
O Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais está sujeito ao teto constitucional correspondente ao subsídio de. Em outras palavras, a questão está perguntando sobre o salário do Procurador-Geral do Ministério Público. Ele não pode ser maior do que o salário de quem? E tem isso na Constituição, né? A gente vai encontrar a resposta dessa questão no artigo 37, no inciso 11. Vamos lá dar uma conferida. Aqui eu tenho um print, né, do artigo 37, inciso 11, esse maior aqui. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, recebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Então a nossa resposta está bem aqui no finalzinho. E o texto é bem complexo, né? Grande e abrangente. Já delimita para todo mundo, para toda a administração pública do país, quais são os limites de salário. Aqui chama de subsídio mensal. Então vamos voltar na questão. Ele quer saber do Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vamos voltar no texto. O procurador está lá embaixo, na penúltima linha. Vamos voltar um pouquinho. No Poder Legislativo está para cima. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário. Aplicava esse limite aos membros do Ministério Público e aos procuradores. Então, a nossa resposta é a letra A. Desembargador do Tribunal de Justiça, que vai ser o limite para o Procurador-Geral. Vamos tentar ver isso direito no texto. Começando aqui. E o subsídio dos desembargadores do tribunal, aí fala o limite dos ministros do Supremo no âmbito do Judiciário, que é aplicável, esses limites, aos procuradores. Então, é dos desembargadores. A resposta, né? O texto é confuso. Quem leu e não conseguiu interpretar direito, mesmo que tenha lido a Constituição, se perde nessa questão. Então, a nossa resposta é desembargador do Tribunal de Justiça, gabarito da 32, letra A. Vamos para 33. 33. Marta, professora municipal, filha, reconhecida tardiamente do governador do estado, tem filiação partidária de oposição ao governo de seu pai, com quem não mantém quaisquer relações. Caso Marta pretenda concorrer como deputada estadual, quanto a ela será dado o seguinte tratamento por força de regra constitucional. Então, o que acontece? O pai dela é governador. Aqui eles tentam colocar alguma complicaçãozinha de família, reconhecida tardiamente, partidária de oposição, não mantém relação, para ver se comove, né, o candidato. Aí a pergunta: caso Marta queira concorrer como deputada estadual, qual que vai ser o tratamento dado para ela pela Constituição? Letra A. Poderá concorrer
porque a restrição de filiação não alcança partidos políticos opositores. Parece até uma brincadeira, né? Letra B. Não poderá concorrer porque a restrição de filiação perdura por 2 mandatos. Letra C. Poderá concorrer porque seu pai se desincompatibilizará nos 3 meses anteriores da eleição. Letra D. Poderá concorrer porque não existe relação afetiva entre pai e filho. E letra E. Não poderá concorrer porque são pai e filho. Bom, nossa resposta, letra E. Não vai poder concorrer porque é pai e filho. A Constituição não quer saber se você gosta de seu pai, se é do mesmo partido, se é oposição, se reconheceu quando nasceu ou não. Só fica incompatível se for pai e filho, se for dentro do mesmo território. Vamos lá na Constituição para a gente comprovar isso que a gente está falando, né? Esse vai estar no artigo 14, parágrafo 7. Não dá para ver que é o 14 porque o recorte ficou muito grande, mas parágrafo 7. É o artigo 14, acreditem. Parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até 2º grau ou por adoção, do presidente, do governador, do prefeito, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Isso já dá para a nossa questão, né? Mas eu vou ler o restinho aqui porque pode servir, quem sabe, na prova, né? Numa próxima questão. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então vamos supor, no caso da questão, se ela já fosse deputada e aí ela quisesse se reeleger, não teria problema. Mas ela ainda não é deputada e ela vai querer concorrer a deputado, mas ela não vai poder porque o pai dela é governador e é deputado estadual, e o território, né, do estadual, do governador, é o estado. Então ela não pode concorrer por causa do grau de parentesco, que é menor do que de 2º grau. O grau dela é de 1º grau, é pai e filho. Então vamos voltar para a questão. A gente já respondeu, né? Não pode concorrer porque é pai e filho. Gabarito letra E. Vamos para a próxima. A próxima é a 34. João, servidor exclusivamente temporário do Ministério do Planejamento, em razão desse vínculo, está sujeito ao regime previdenciário caracterizado como: letra A, público de caráter complementar. Letra B, privado de caráter complementar. Letra C, especial de caráter público. Letra D, estatutário extraordinário. E letra E, geral do INSS. A resposta para essa vai estar na Constituição, artigo 40, parágrafo 13. Estamos no artigo 40, parágrafo 13. O servidor ocupante, exclusivamente de carga em comissão, está igualzinho lá no enunciado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplique-se o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social é o INSS. Então, confirmando, né? Confirmado, nossa resposta é a letra E, vai ser pelo INSS, a previdência desse servidor temporário. Letra E, nossa resposta. E agora a questão 35, é a última questão de constitucional dessa prova, e o enunciado dela é assim: considere a hipótese de ter sido impetrado mandato de segurança contra ato de desembargador do Tribunal Regional Federal. Nesse caso, a competência para processar e julgar originariamente a ação mandamental, estou falando, né, do mandato de segurança, é o seguinte órgão judicante: Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Conselho Nacional de Justiça ou Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A resposta da 35 vai estar no artigo 108. O artigo 108 ele lista o que é a competência do Tribunal Regional Federal.
E aqui na questão está falando disso, né? Mandado de segurança contra ato de desembargador do Tribunal Regional Federal. Aí a resposta poderia não ser TRF. Mas vamos ver o que fala nesse artigo. Artigo 108, acho que é o artigo inteiro. Vamos lá conferir. Aqui, ó. Artigo 108 da Constituição, ele começa assim. Compete aos tribunais regionais federais. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. E aí lá na linha C que tem a nossa resposta. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. O que mata a questão pra gente é aqui, ó. Contra ato do próprio tribunal. Porque aí a questão pergunta de quem que é a responsabilidade, né? De caso impetrado, mandado de segurança contra ato do desembargador do TRF, quem que vai poder processar. E aí lá no artigo 108 ele fala que até contra atos do próprio TRF, é o TRF mesmo que vai processar. Então a nossa resposta é TRF. TRF está aqui na B, alternativa B, Tribunal Regional Federal. B, então, gabarito da 35. Bom, essa foi a última questão de Direito Constitucional dessa prova, que foi a prova do ISS-BH de 2012, feito pela Fundação Dom Sintra. Nos próximos vídeos a gente continua com as questões como preparação para o ISS 2022, ISS-BH, e com a leitura das leis que ainda não foram lidas, as leis constantes do edital de ISS-BH, que dessa vez vai ser pela banca RBO. Se você está curtindo o canal, o projeto ISS, os vídeos, peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que curta os vídeos e compartilhe com amigos. Até o próximo vídeo.